Olá, seja bem-vindo ao canal Mundo Proativo. Hoje o assunto será bem interessante. Qual a diferença entre o citalopram e o escitalopram? Dois medicamentos com um nome bem parecido que pertencem à mesma classe de antidepressivos, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Mas antes de falar sobre isso, se saúde mental, práticas integrativas, dicas de saúde, alta performance é o tipo de assunto que você está interessado, peço que se inscreva no canal e clique no sininho das notificações para receber em primeira mão quando um novo vídeo for lançado no canal. O citalopram e o escitalopram são os mais seletivos dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Isso não significa que eles sejam mais efetivos do que os outros, mas sim que eles se ligam mais fortemente ao transportador de serotonina, impedindo a retirada desta da região de encontro entre os neurônios, a famosa sinapse, e não ligam-se de forma mais efetiva a nenhum outro tipo de receptor. Isso não os torna antidepressivos superiores, mas reduz a abrangência de seus efeitos colaterais para aqueles em que o excesso de serotonina pode provocar. Para o efeito antidepressivo, gostaríamos de um aumento da serotonina em regiões específicas do cérebro. Porém, essa inibição ocorre em todas as partes do corpo onde existe esse transportador de serotonina. Então, nas partes do corpo ou do cérebro, além daquelas que gostaríamos do aumento da serotonina, são as responsáveis pelos famosos efeitos colaterais. Uma informação importante sobre isso é que a maioria desses efeitos colaterais eles são imediatos e podem diminuir com o tempo. Enquanto o efeito antidepressivo, o efeito para diminuir a ansiedade, tende a aparecer mais tardiamente, entre 2 a 4 semanas. E podemos observá-los de uma forma mais completa somente após 6 a 8 semanas. Então, um pouco de paciência é requerido antes de achar que o medicamento não funciona para você. Essa demora na ação antidepressiva, na ação para diminuir a ansiedade, ocorre porque no início a serotonina ela aumenta numa região em que há muitos receptores 5-HT1A. E a ativação desses receptores diminui ainda mais a serotonina na região que desejamos. Após esse período de 2 a 4 semanas, esses receptores 5-HT1A eles são dessensibilizados, ou seja, tornam-se menos ativos e a serotonina aumenta na região que desejamos. E inicia-se o processo de alterações na química e estrutura dos neurônios para a melhora do quadro de depressão ou ansiedade. Mas qual a diferença entre o citalopram e o escitalopram? Para explicar essa diferença, devemos recorrer a um conceito da química, a quiralidade. Vou explicar de forma bem simplificada para melhorar o entendimento. O citalopram é formado por dois tipos de substâncias denominadas enantiômeros, o R-citalopram e o S-citalopram. O escitalopram é formado apenas pelo enantiômero S-citalopram. Mas o que isso confere a ele? Uma seletividade ainda maior ao transportador de serotonina. Ou seja, ele é ainda mais seletivo que o citalopram e um pouco mais potente. Por essa razão, a sua dosagem é menor. Em relação à potência, enquanto o citalopram temos uma variação na dose de 20 a 40 mg ao dia para o seu efeito, com o escitalopram temos uma variação entre 10 a 20 mg ao dia. Em relação à seletividade, o citalopram tem uma ação sobre os receptores de histamina, o que o escitalopram não tem, mas é uma ação apenas moderada, mas que pode conferir uma possível sedação, um aumento do apetite, uma melhora na fadiga. Isso pode ou não fazer a diferença para alguns pacientes. Temos que considerar a sensibilidade individual de cada pessoa a esses efeitos. Então, já falamos sobre como funciona e sua diferença. Vamos agora às suas principais indicações, que são o quadro de depressão maior,
transtorno de pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, fobia social. Podem ainda serem usados em outras condições, mas essas são as principais. Já falei o mecanismo dos efeitos colaterais, mas não falei sobre eles. Pode interferir com efeitos colaterais sexuais, uma diminuição da capacidade para atingir o orgasmo, um retardo para ejacular, a diminuição da vontade sexual. Mas devemos considerar que muitas vezes isso também pode ser um sintoma do quadro depressivo. Pode haver efeitos no sistema digestivo, como a boca seca, constipação, diarreia, aumento do apetite, principalmente uma fissura por doces, náuseas. Pode interferir no sono, causando insônia ou sonolência. Isso pode ser resolvido trocando o horário da medicação. Pode haver um aumento do suor, tonturas, tremores em mãos. No início do tratamento, apesar de combater a ansiedade, também pode haver um aumento nas primeiras semanas dessa ansiedade. Pode piorar o quadro de bruxismo em alguns pacientes, que se caracteriza por apertar os dentes durante o sono. Pode haver palpitações cardíacas, visão borrada, dor de cabeça. Muitos desses efeitos podem desaparecer com o decorrer do tratamento. Alguns têm que ser manejados de outras formas, inclusive com a prescrição de outros medicamentos. E quando não é um efeito tolerável, a medicação deve ser trocada. Cada pessoa pode experimentar um conjunto de efeitos diferentes. Por essa razão, um bom acompanhamento médico é muito necessário. Em relação à gravidez, não há muitos estudos que indicam seu uso. Deve ser usado na gravidez se não houver outra escolha mais segura, evitando-se usá-los durante o primeiro trimestre. Isso tem que ser avaliado caso a caso, pois os transtornos mentais têm também os seus riscos. Em relação à amamentação, já é comprovado que a substância tem uma concentração no leite materno e existem outros com menores concentrações, portanto não é recomendado, mas tem também que ser avaliado caso a caso. Em idosos podem ser uma boa opção, pois tem poucas interações com outros medicamentos, que essa população costuma utilizar para outros problemas de saúde. É uma opção para pacientes com insuficiência renal e hepática, mas as doses podem ter que ser reduzidas. O tratamento em saúde mental é tanto uma ciência como uma arte. É preciso uma dedicação verdadeira ao paciente. Espero que esse vídeo tenha colocado um foco de luz em possíveis dúvidas sobre essas duas medicações, o citalopram e o escitalopram. Caso tenha ficado algumas, você pode colocá-la nos comentários. Gostou do vídeo? Espero que tenha sido útil para você. Se inscreva no canal Mundo Proativo.